Aqui a gente vai começar a falar da análise sintática bottom up, tá? Como eu havia dito, que ela vai ser mais versátil, vai ter menos problemas, vai ser mais poderosa, digamos assim, do que a análise sintática top-down. Top-down a gente já visto que a gente viu a análise top-down dentro das gramáticas LL1, que é quando você tem a gramática e você, a partir do primeiro não terminal da gramática, você vai fazendo derivações até chegar na cadeia de terminais, né, de símbolos do alfabeto, que é o que você quer derivar, que é onde você quer chegar. E aí a gente viu que há diversas limitações para uma gramática LL1, por exemplo, que é, por exemplo, aqui a não possibilidade de você ter recursividade à esquerda, né, porque se você tiver recursividade à esquerda, você vai acabar você vai acabar entrando num loop infinito. Você tem que resolver a recursividade à esquerda, porque por exemplo, se você tivesse nesse caso aqui, na sua tabela, no símbolo que é o first, nos símbolos que são first que estão no conjunto first de que no caso aqui são o inteiro e o abre parênteses. É isso por quê? Por que no first tem inteiro e fecha parênteses? Porque eu posso fazer vai para por exemplo, vai para T, T vai para F, F vai para uma derivação, F vai para parênteses, fecha parênteses, que é uma derivação que começa com parênteses. E eu poderia trocar esse passo aqui, essa derivação, por inteiro. Então, abre parênteses e inteiro são os dois terminais que estão no conjunto first de E. E aí com essa recursiva, aí com essa para esses dois, eu não saberia se a minha regra seria levar E para E mais T, ou se seria levar E para T. Tá? Eu poderia acabar ficando só botando diversos E's aqui, tá? Porque se eu tô vendo um inteiro, pode ser que eu queira levar o E para T, eu queira derivar para T. Mas eu também posso, como eu vejo um caractere à frente só, pode ser também que eu queira levar para E mais T. Então gera um conflito aqui. Por isso que a gente remove a recursividade à esquerda, utilizando essa regrinha aqui, vista na outra aula. E aí aqui a gente tem já
essa gramática com a recursividade, com todas as recursividades à esquerda removidas, né? Ela passa a ser LL1. E aí a gente chegou na tabelinha aqui. E aí a outra regra é que você não pode ter ambiguidade. Ambiguidade seria, por exemplo, ambiguidade é algo do tipo o que a gente fez aqui, tá? Que eu poderia ter dois tipos de derivação. Então, seria a ambiguidade iria aparecer aqui na tabela como também como conflito, como duas regras de derivação sendo possíveis numa mesma célula, para um mesmo símbolo de entrada, tá? E aí a terceira regra para a gramática CLL1 seria que você não pode ter interseção entre o conjunto first de não terminal A e o conjunto follow desse não terminal. A interseção tem que ser zero. Por quê? Tem que ser vazia. Por quê? Porque isso caso seja possível A ser derivado em n passos para epsilon, né? Porque aí a gente viu que nos casos em que A que o não terminal pode ser derivado para epsilon, ou seja, ele pode ser simplesmente removido eventualmente nas derivações, essa redução essas regras vão aparecer a última regra da cadeia, que vai levar algum não terminal para o epsilon, que vai fazer ser reduzido para o epsilon, ou seja, ser removido. Essas regras, que são basicamente, por exemplo, essa deriva para epsilon, elas entram nos símbolos que estão no conjunto follow do não terminal em questão. Então, por exemplo, como o E' eu consigo ter uma derivação em que o fecha parênteses aparece depois do E', isso é fácil de ver. É simplesmente pegar essa regra aqui, por exemplo, eu tenho um F, e do F eu levo para a parênteses, fecha parênteses, e isso eu levo para T E'. Então isso configura que o fecha parênteses está no follow de E'. Então, só para exemplificar o que geraria um conflito, por exemplo, se a gente pegar, deixa eu ver aqui, a gente pegar telinha com mais, né? Telinha com mais, eu reduzo telinha para epsilon. Por que tem aquela regra? Porque o mais ele está no follow de telinha. Como que isso acontece? Simplesmente eu faço, se eu fizer vai para T E',
que vai para T mais T L'. E aí eu faço esse primeiro T ir para F T' mais, aí fica FT' mais TL'. Então aqui eu tenho uma derivação em que o mais pode aparecer depois de T'. Seria o caso em que eu iria querer usar essa regra aqui, tá? Mas então, se eu tivesse a regra por exemplo, T' mais F, ou então se eu tivesse, para complicar um pouco, se eu tivesse F mais F, isso aqui faria com que eu pudesse levar o T', não, não, eu quero que o mais apareça no first do T'. Então, como só tem essa regra aqui, eu teria que acrescentar mais fácil fazer. Não perco tempo, eu faço a regra trivial mesmo. Se eu tivesse a regra T' vai para mais F, aqui eu não saberia, eu já haria um conflito, porque eu teria que pôr essa regra aqui, T' vai para mais F aqui, tá? Então ela teria um conflito aqui, chamado de conflito Shift Reduce, né? Ou eu desloco mais, ou eu reduzo para o mais F, reduzo para mais F para T'. Mas o objetivo aqui é agora a gente falar de top-down, de bottom-up, perdão. E aí bottom-up vai ser o contrário do que a gente veio fazendo, que é a partir das folhas daquela árvore de derivação, ou seja, a partir da cadeia de entrada, dos terminais da cadeia de entrada, eu quero chegar no primeiro não terminal, ou um não terminal que represente o programa inteiro, a cadeia inteira, tá? Eu quero reduzir a cadeia inteira para dizer que é aceito pelo parser dessa gramática, tá? Então aqui eu começo com um exemplo bastante simples, essa gramática aqui, cujos terminais são somente A parênteses, fecha parênteses e ID, e o não terminal é só o S, tá? Para ficar o exemplo mais simples possível. E depois eu vou mostrar um exemplo mais completo e vou deixar uma parte para vocês fazerem como exercício nesse exemplo mais completo, tá? Mas vamos começar com esse exemplo bem trivial. Então, o primeiro passo é criar um novo não terminal, por exemplo, S' levando para S, simplesmente para representar, a gente chama isso aqui de gramática aumentada, tá? Eu vou botar, como botar essa regra aqui, tá?
simplesmente para quando eu reduzir, eu fazer a redução dessa regra, porque a gente está fazendo o contrário, tá? A gente está pegando uma cadeia, vai ficar claro isso, e tentando fazer o caminho contrário das regras de derivação. É a mesma coisa que a gente fez. A ideia é pegar esse tipo de coisa aqui e andar ao contrário, né? Andar de baixo para cima, por isso que chama de bottom up. Então, quando eu chegar no final, quando eu conseguir voltar para o S, ou seja, reduzir, que a gente chama de reduzir para o S', quer dizer que eu aceitei o programa, tá? Então o que a gente faz eu começo botando, eu pego o primeiro não terminal, e na regra dele eu ponho um pontinho no começo da regra dele. Se aquele pontinho estiver parado num não terminal, e é claro, eu deixo aqui implícito no caso da primeira regra, tá? Deixo o fim da cadeia aqui implícito com o cifrão. Se o não terminal se o pontinho parar no não terminal, eu vou fazer recursivamente para aquele não terminal. Aí eu faço pontinho. Quais são as derivações do... Aqui tinha que ser S'. Aqui eu dei bobeira. Deixa eu acertar esse texto. Já tinha escrito, só faltou. Aqui é S'. Então, se eu faço isso, aí eu vou parou no não terminal S, eu vou pegar as regras de derivação de S, que é eu boto ponto no começo da primeira regra. Se o ponto parou na frente de um terminal, eu não faço nada. Qual é a outra regra? ID. Repara que aqui eu escrevi minúsculo, mas de onde eu copiei o diagramazinho para acelerar, tá maiúsculo, tá? Mas em geral a gente usa esse padrão. A gente escreve em minúsculos os terminais e em maiúsculos não terminais, tá? E aí, em seguida, o que eu faço isso aqui vai ser um estado, que a gente vai criar um diagrama de estados, que eu vou chamar de estado 0, ou I0. Né? E aí, para cada terminal, eu faço uma transição, por exemplo. Abre parênteses, eu vou para o estado em que eu avanço essa bolinha, eu vou ter o S, e aí, como a bolinha parou num terminal, no não terminal, eu tenho que botar de novo as regras do não terminal S. Tá? E isso aqui é outro estado, tá? Como a gente vai ver aqui, isso aqui é outro estado, tá? E aí no caso em que eu por exemplo, se eu pegar aqui seria a mesma coisa. Se eu pegar aqui e fizer uma transição para o terminal ID,
eu só tenho S e D e o ponto aqui depois de D. Isso aqui é um estado. Isso aqui quer dizer o quê? O ponto chegou no final da regra, quer dizer que eu vou levar esse D para o S. Então eu vou voltar para cá, quer dizer que eu volto para cá, conforme eu for fazendo essas transições, eu estou empilhando os estados, tá? E aqui seria, por exemplo, I2, e aqui seria I3. Eu vou empilhando os estados. Aí aqui eu desempilhei um estado, e como eu reduzi o ID para o S, quer dizer que nesse estado aqui, no estado 2, eu recebi um S, e aí eu criei o outro estado aqui, no qual eu avanço no S. Isso aqui fica sendo outro estado, tá? Tá, a ideia é essa. Eu não vou desenhar tudo porque por isso que eu já copiei ali e deixei pronto. Então deixa eu apagar isso tudo aqui. E vamos ao estado, vamos ao diagrama que a gente tem. Seguindo essas regrinhas, esquece essa tabela aqui, tá? Deixa a tabela pra lá, depois eu trago ela pra cá, tá? Que a tabela simplesmente vai ser a maneira de tabular, de tornar algorítmico o uso desse diagrama que a gente faz aqui, tá? Então aqui é aquela mesma coisa que eu desenhei ali, tá? As bolinhas, tá? Bolinha no... A gente começa pelos terminais. Recebeu o ID, vem pra cá. Recebeu um abre parênteses, vem para esse estado aqui, no qual você avança a bolinha no parênteses. São os únicos terminais são o abre parênteses, fecha parênteses e o ID, tá? Se eu tiver um parênteses, eu continuo no mesmo estado. Então dá para já perceber que essa é uma gramática que aceita vários parênteses alinhados, tá? Mas sempre que você abrir, você tem que fechar, tá? E aqui, se você recebeu um S, você vai avançar para esse estado aqui. Aqui, se você recebeu um S, você vai para o estado 2, que é como o pontinho parou no fim da cadeia. Aqui é o estado de aceite, tá? Isso aqui é um estado em que o programa foi... o parsing do programa, né? A interpretação do programa foi bem sucedida, ou seja, compilou. Assim. Aqui a bolinha parou no fecha parênteses, quer dizer o quê? Que eu, para avançar a bolinha, eu tenho que receber um fecha parênteses. E isso aqui, como está no final, como a bolinha parou no final da regra, é uma redução de abre parênteses, S fecha parênteses para S. Então eu vou desempilhar 3 símbolos, ou seja, como são 3 símbolos que eu estou reduzindo para 1, eu desempilho 3 estados, chegou para 1, eu tiro o estado de 1, 2, 3,
é isso, 1, 2, 3, removo os 3 estados, e aqui não, 1, 2, 3, aqui eu recebo um S, tá? Então, vai depender onde você vai parar, se você vai vir pra cá ou se você vai continuar no estado aqui, vai depender de quanto do número de parênteses alinhados que você tem, tá? Então, por exemplo, no caso que a gente vai ver aqui, eu simplesmente botei, a entrada vai ser simplesmente abre parênteses e D fecha parênteses. Então a gente vai acabar voltando para cá, e aqui esse S que foi reduzido vai levar a gente para o fim da cadeia. Mas fazer exemplos com múltiplos parênteses, parênteses faz parênteses alinhados, vai ser trivial da mesma forma, tá? Então aqui é uma tabela de execução. Aqui, deixa eu tentar juntar o máximo. Tá cabendo na tela, tá? Dá pra ver tudo direitinho. Dá. Então essa aqui é a tabela que representa as ações a serem tomadas para esse diagrama aqui que a gente criou para aquela gramática. Então o preenchimento aqui é simplesmente olhando a tabela, tá? A gente está no estado 0. Lembrando que aqui a gente separa as colunas, a gente vai separar em para cada terminal, incluindo o fim da cadeia, que só serve para aceitar, tá, o programa, são as colunas de ação. E as colunas de go-to ou desvio, né, como é traduzido, são as colunas de quando você fez uma redução para um não terminal e voltou para um estado, e naqueles, por exemplo, você fez uma redução para cá, você está no estado 3 e você fez a redução para S. O S vai te levar para empilhar para o estado 4, você vai empilhar o estado 4 de volta, tá? Então, por isso que aqui no estado 3, com o S, que é o... E nessa parte de desvios, você tem uma coluna para cada não terminal, tá? Como só tem um não terminal aqui, que é o S, o S' é uma exceção, é simplesmente para aceitar o programa inteiro, eu não boto aqui, tá? Porque quando eu reduzir S', quer dizer que eu terminei a compilação. Então, cada célula aqui vai representar essas ações, tá? Na parte de ações, eu digo, eu estou no estado 0, eu recebi um parênteses, eu faço o que? Eu vou para o estado 3, eu faço um shift, um deslocamento, tá? De 3, ou seja, eu puxo 3 da cadeia. Eu consumo 3 da cadeia de entrada, tá? Qual é a outra possibilidade? Eu estou no estado 0, eu posso receber um ID, então eu vou para o estado 1. Eu estou no estado 0, se eu reduzir e receber um S, tiver um S, não terminar um S, eu faço o go-to desvio para o estado 2, que vai ser o estado de aceite do programa, tá? E assim por diante. No 1, eu pego as transições, eu tenho a transição de D, que me leva pro estado
Estado 1, eu reduzo. Tá compatível isso? Do estado 1. Tá, em estado 1 eu só posso fazer a... Estado único, a possibilidade de fazer a regra de regressão, tá? Redução. Estado 2, como eu falei, é o estado de aceite. Estado 3, no caso do abre parênteses, eu desloco, eu faço shift e empilho o próprio estado 3, ou seja, essa transição aqui. Qual é a outra regra? Eu posso ter um ID que vai me levar para o estado 1, eu faço shift para o estado 1. E eu tenho o GoTo, o desvio, né, do S, que eu vou para o estado 4. No estado 4, eu só posso receber um parênteses para desviar. Tudo aquilo que está em branco, tá? Todas as regras que você tentar acessar e tiver em branco a célula, vão resultar em erro. Quer dizer que o programa não é aceito pela gramática. No estado 5, a única coisa que eu posso fazer é reduzir para S, tá? Fazer essa redução aqui, que é a regra 0. Se a gente pegar se a gente pegar a gramática aqui, a regra 0, a redução é essa aqui. Então aqui eu puxo aqui pro lado, tendo entendido tendo construído essa tabela, entendido como é que se constrói essa tabela, aqui eu tenho um exemplo de como que eu tenho uma entrada, dada uma entrada, abre parênteses, ID, fecha parênteses e fim da cadeia, como é que eu vou proceder, tá? Eu vou começar tendo estado 0 na pilha, e aí na entrada eu tenho um abre parênteses, quer dizer que eu faço um shift para o estado 3, então eu empilho o estado 3 e puxo o... Deixa eu aumentar, tem que dar uma... Deixa eu aumentar. Assim não vai caber. Deixa eu ver se tá dando pra... Deixa eu mudar aqui. Tá, dá pra ver. Então, eu tô com o estado 3 no topo da pilha. E eu tenho eu tenho tá certo? Eu tô estou no estado 0, fiz o shift para o estado 3, estado 3, fui para o estado 3, assim, certo, desviei o parênteses, eu tô aqui no estado 3, eu tenho o ID, todo para o estado 3 no topo da pilha, tô com o ID com o próximo caractere da entrada, eu faço a regra Shift 1, ou seja, eu boto eu puxo para essa pilha aqui de símbolos, essa cadeia de símbolos que eu quero reduzir o ID e empilho o estado 1. No estado 1, a única possibilidade é utilizar a regra de regressão,
que é essa regra aqui, que é levar ID para S, tá? No estado 1, a única possibilidade é levar ID para S. Então, eu faço a redução de D para S. Como eu estou reduzindo um símbolo só, eu só vou remover um estado do topo da pilha. E aí eu fico com 3 no topo da pilha. E eu tenho que tomar o GoTo, o desvio do S. Ou seja, o que eu fiz foi isso aqui. Eu estava com 3 no topo da pilha. Desloquei o ID. Fiz o shift do ID. Fiz a redução. A redução me fez voltar para o 3 que estava na pilha. E tendo com 3 no topo da pilha, eu tenho que fazer o desvio, o GoTo do S, no terminal S, que me leva para o estado 4, eu ponho 4 no topo da pilha. E aí eu tenho o A parênteses S nos símbolos, e na minha entrada eu tenho um fecha parênteses. No topo da pilha agora está o estado 4. No estado 4, a única coisa que eu posso fazer, no estado 4 aqui, a única coisa que eu posso fazer é deslocar esse fecha parênteses, é fechar esse parênteses aqui, que é o Shift 5, botar o estado 5 no topo da pilha. Então eu tenho 0, 3, 4, 5, 5 no topo da pilha, eu puxei o parênteses, e na minha entrada fica só o fim da cadeia. E aí, como eu estou no estado 5, a única regra que eu posso tomar, estado 5, é esse aqui, é a redução. Essa redução da regra 0, ela vai tirar 1, 2, 3 símbolos, ou seja, eu tiro 5, 4 e 3 do topo da pilha, fico no estado 0, no topo da pilha, e com o 0 no topo da pilha, eu tenho que tomar o desvio do S que eu reduzi, que é para o 2. O estado 2 é o estado de aceite. Então, eu estou com esse cifrão aqui, esse dólar, deu match com esse dólar aqui, e eu tô no 2 no topo da pilha, que é o estado de aceite. Então eu aceitei essa cadeia aqui, tá? Você pode tentar, como exercício, fazer essa tabela de execução aqui para, por exemplo, A parêntese, ID. Eu posso ter mais. Então faz assim: A parêntese, ID, fecha parênteses. E tenta fazer, por exemplo, A parêntese, ID, A parêntese, ID, fecha parênteses, e tenta fazer A parêntese, ID, A parêntese, ID. E ver quais que vão funcionar. Tá? Essa aqui é óbvio que vai funcionar. Essas duas aqui, as duas funcionam. Essa aqui, obviamente, funciona. E essa daqui. E essa daqui. Tenta fazer isso aqui e ver se você vai encontrar erro ou não. Tá? Observando isso aqui. Será que é possível, por exemplo, ter um A parêntese D, fecha parêntese, voltar para cá, e aí eu posso ter outro parênteses
eu posso ter um apêndice D, fecha apêndice D, apêndice... Como é que se comporta esse tipo de coisa aqui? E tenta, por exemplo, aí a gente faz algo absurdo, que a gente sabe que não vai funcionar, por exemplo. Não faz assim. ID, parênteses. Isso aqui funciona? Óbvio que não vai funcionar, né? Não deve funcionar. Porque esse parênteses aqui esse parênteses aqui casaria com esse parênteses aqui, fecha parênteses aqui. Mas esse aqui, cadê o casamento dele? Não tem. Então isso aqui tem que dar erro, né? Então tentem fazer com essa tabelinha, essa execução aqui, e você tem que encontrar um erro, ou seja, você tem que chegar aqui numa ação que não existe, tá? E aí depois a gente parte para exemplos mais complexos, como esse daqui, que nada mais é do que o mesmo processo para essa gramática aqui mais complexa, tá? Só que ela vai te dar 8 estados e esse diagrama aqui, tá? Por enquanto, o que a gente está fazendo, a gente está vendo gramática LR0, tá? Que é o que? Gramática que, para reduzir, eu não preciso olhar qual é o próximo símbolo que está na cadeia, porque as regras de redução, elas aparecem todas sozinhas nos estados, tá? E aí depois a gente vai evoluir isso aqui para gramática SLR, LR1 e depois SLR1 e, se der tempo, LALR, tá? Mas com isso aqui já dá para você fazer esses exercícios e os exercícios correspondentes a LR0 que tem nas listas de exercício ali, tá?